Bom dia a todos e todas que estão prestigiando a Mostra Vicentino na sua casa. Eu sou Sueli Felizardo, eu sou profissional de educação física, especializada em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas e atuo como personal trainer e técnica de corridas de rua e de montanha. Eu também sou árbitra da Federação Paulista de Atletismo, formada pela Confederação Brasileira de Atletismo e represento a nossa federação aqui nas corridas de rua de São José dos Campos e região. E sou também corredora já há bastante tempo, há mais de 30 anos. É um esporte que eu adoro, venho praticando sempre com bastante regularidade. Sou muito agradecida à oportunidade, o convite que eu recebi dos gestores aqui do parque para falar sobre a corrida, que é um esporte tão democrático, acessível a todos, pode ser praticado de forma individual e vai contribuir muitíssimo para o aumento da imunidade, especialmente em tempos de pandemia. Então, eu vou falar um pouco mais voltado para a iniciação ou readaptação da corrida, aquelas pessoas que perderam o pique, que precisaram parar por qualquer motivo. Então, vou tomar a liberdade de continuar usando a máscara, como é obrigatório para os profissionais da área. Nós precisamos o tempo todo estar de máscara para lidar com os alunos e também para a prática esportiva, mantendo os protocolos de segurança, mantendo distância. E então, eu convido a todos a participar, prestar bastante atenção, porque nós vamos estar colocando as pessoas para se mexer. Bora lá? Vamos fortalecer para se proteger. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Então vamos lá? Vou começar falando uma breve introdução da corrida, para vocês entenderem que a corrida ela é uma forma natural de exercício e faz parte do desenvolvimento humano. A criancinha nem bem começa a andar, ela já quer correr. Então, faz parte do desenvolvimento motor, do sistema aparelho locomotor, é um movimento extremamente natural que pode ser praticado conforme a gente vai crescendo, como um esporte também.
e sempre por indivíduos saudáveis. Raramente uma pessoa não vai poder ter condições de praticar a corrida. Ela é um exercício como uma atividade que não requer e não envolve gestos agressivos nem antissociais. A corrida ela é um esporte que não exige muito investimento financeiro, você só precisa basicamente de um bom par de tênis e sair, abrir a porta da sua casa e sair correndo, como a gente diz, embora exista também uma preocupação em aprender técnicas biomecânicas, que é o que eu vou ensinar para vocês depois. E então é o esporte mais democrático e barato que existe. E praticada de forma regular, como ele é um exercício aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, que vai trabalhar conjuntamente o seu pulmão, o seu coração e os seus músculos para fazer movimentos de forma repetitiva, contínua, e vai então gerar uma série de benefícios para o seu organismo, que são exercícios de controle de peso. A pessoa vai emagrecer e mais importante do que emagrecer, manter esse peso ao longo da sua vida, se ela mantiver a prática regular de exercícios. Vai ter o controle do perfil lipídico. A corrida ela aumenta o colesterol bom e diminui significativamente o nível dos triglicerídeos no sangue. Aumenta a densidade óssea, porque o impacto da corrida é altamente desejado para a fixação do cálcio nos ossos, então previne, principalmente no caso das mulheres, a questão da osteoporose, que é mais frequente, né, nas mulheres, conforme a ciência evidencia. Promove também aumento da resistência física, o que é bastante importante, atrelado à questão do aumento da imunidade, que tantos têm se falado, têm se pregado agora com essa questão do Covid, né? A gente precisa estar atento para aumentar, por meio de exercícios físicos de modo geral, mas a corrida em especial, ela proporciona esse tipo de benefício. Outro ganho bastante importante para quem pratica a corrida de forma regular é a questão da insulina. Ela melhora a resistência à insulina, então às vezes a pessoa está com a glicemia um pouco alterada, já está lá beirando um diabetes, está pré-diabético, como a gente diz, e então é possível com o exercício físico aeróbio, no caso a corrida, muito útil para isso, vai fazer com que baixe e reverta que o diabetes não se instale, porque depois de instalado não tem o que fazer, é só controlar. E tem outros benefícios também, vários deles, mas bastante importante é a questão do sono, melhora também o sono, e esses são o conjunto, assim, a gama de benefícios físicos já são bem conhecidos, inclusive. Mas ela tem também uma coisa muito bacana, que é a liberação dos hormônios do bem-estar. Quando a gente termina um treino de corrida pelos parques, normalmente em ambiente ao ar livre, a gente tem aquele desafio pessoal de completar uma distância, de fazer um exercício físico que você está se esforçando, está pondo o seu coração para trabalhar, está sentindo o sangue correndo vivo, forte nas suas veias. O nosso organismo ele é inundado dos hormônios do prazer, dos hormônios do bem-estar, principalmente a serotonina, a endorfina. Então, esses hormônios, eles são remédios naturais que nós temos. E eles nos protegem, gerando, então, a outra gama de benefícios que a corrida proporciona, que são os de caráter que a gente chama de psicológico, que são intangíveis, nem não tão fáceis de medir. Então, melhora a sua autoestima, a disposição, a determinação, a autoconfiança, ajuda a controlar o estresse, e aí vai a questão da ansiedade, depressão. Então, a corrida, ela oferece todos esses tipos de benefícios. E é tudo gratuito, só depende da sua vontade, da sua disposição de calçar um par de tênis e sair para se exercitar. Bom, com todos esses benefícios, o que acontece? A corrida ela se popularizou como uma forma de exercício para promoção da saúde e melhora da qualidade de vida. Tem atraído cada vez mais adeptos, principalmente numa modalidade que é muito conhecida agora, bastante praticada, que é a corrida de rua. E então, a corrida de rua,
Hoje é comum, antigamente nem tanto, a gente vê os corredores pelas ruas da cidade, pelos parques, como aqui no Vicentino Aranha, tem uma população grande de frequentadores que estão sempre por aqui praticando corrida, pelas praças, em qualquer lugar você vê corredores quando antigamente não era comum isso. Então está assim bastante popular a corridas de rua. E nos eventos de finais de semana, que são as provas, mas que o nome popular é corrida, é comum a gente ver também uma quantidade enorme. Nossa maior corrida, que é a de São Silvestre, hoje ela já coloca 30 mil corredores. Primeira vez que eu participei da São Silvestre, a gente tinha em torno de uns 7 mil corredores. Então, você vê como cresceu num período bastante curto até esse boom das corridas. E é um evento festivo, muito bonito. Então, como modalidades, a gente tem, além da corrida de rua, a gente tem as corridas de pistas, clássicas do atletismo, que são disputadas aí sim por esses atletas, né? Muitas vezes profissionais ou não, mas que tem esse caráter do desporto, da competição, da disputa. E tem também as corridas de rua, aliás, as corridas de montanha, as corridas de trilha, e aí vai para as maratonas, ultramaratonas, e então são sempre de forma prazerosa as pessoas buscando um contato maior com a natureza. Então, correr na natureza, por exemplo, a corrida de montanha, da qual eu também sou adepta, é muito prazeroso você estar mais em contato com a natureza, é muito, muito bom mesmo a gente ter a oportunidade de fazer esse esporte desta forma. Mas aqui, né, nessa nossa live aqui, o nosso foco vai ser a corrida como exercício, como uma forma de exercício aeróbio, porque existem as outras formas, né, para a promoção de saúde e qualidade de vida. Então, as outras formas, como eu mencionei, só para citar, porque nós precisamos fazer exercícios como um todo, trabalhar o nosso organismo como um todo, para a gente ter um aparelho locomotor saudável, para a gente poder executar as nossas atividades da vida diária com disposição. Então, a gente tem, além da corrida, a natação, que é um clássico, né, do exercício aeróbico, que utiliza o corpo todo. A gente tem o ciclismo, tem pular corda ou outros exercícios de circuito que te façam trabalhar também o cardiorrespiratório. Então, escolham desses exercícios, mas a corrida tem a facilidade de você não precisar de grandes aparatos, grandes equipamentos, é um esporte barato, acessível. Ou, por exemplo, para você nadar, você precisa ter a piscina, você precisa, às vezes, ser sócio de um clube, para pedalar você tem a questão da bicicleta, e a corrida não tem esse custo todo agregado a ela. Então, aqui nós vamos falar da corrida com esse enfoque, pensando em longevidade, que é a corrida como exercício para a vida toda. Aí eu pergunto, é possível? Estou eu aqui como exemplo. Eu corro já há mais de 30 anos, eu era jogadora de vôlei em nível de seleção de cidades, e aí, em determinado momento, eu quis realizar o meu sonho de correr a São Silvestre. Acho que é o sonho da maioria dos corredores da minha geração. E aí fui ao cardiologista, porque não tinha técnico, não tinha revista, não tinha site, não tinha nada disso, não tinha nem camiseta, nem tecnologia, mas eu queria correr a São Silvestre, quando a distância ainda não eram 15 quilômetros, mas era quase 12.800 metros, se eu não me engano. Isso foi em 89. E eu treinei quase que um ano todo com a orientação do cardiologista e fui para São Silvestre. Aí peguei gosto, nunca mais parei, e a corrida tem também essa grande vantagem. Ela cabe na sua agenda, ela te permite uma autonomia, você consegue treinar a corrida em qualquer lugar que você quiser. Então, está muito atrelada essa questão, tanto da longevidade, no esporte, de você estar praticando um esporte que você gosta, que te proporciona coisas bacanas para a sua saúde, para a melhoria da sua qualidade de vida, e também para a longevidade da vida mesmo, né? De a gente conseguir ter um envelhecimento saudável, que é o que a gente preconiza hoje em dia com a prática de exercícios. Beleza? Então, ficou convencida de que a corrida é um excelente exercício? Democrático, barato? Então, quer começar a correr? Vou apresentar aqui para vocês algumas instruções e dicas para que vocês possam, então, desenvolver
a prática de uma corridinha e começar a evoluir, quem sabe aceitar um desafio lá na frente. Bom, inicialmente, então, eu tenho algumas instruções. A primeira delas é a questão de fazer, antes de começar, uma avaliação médica, preferencialmente com cardiologista. Ah, mas se a corrida é um esporte natural, se a gente pode fazer, o que me impede de sair correndo? Absolutamente nada. Até porque se você vai começar a praticar a corrida, você vai mais andar do que correr. Você vai fazer um trabalho primeiro de adaptação, então você vai começar a caminhar, depois você vai intercalar os trotes. E aí, então, nessa primeira fase, se você não tem nenhum problema de saúde, não há essa coisa, não, eu só posso começar quando eu tiver passado o cardiologista e tiver um atestado. Você vai pegar seu atestado, que vai estar escrito, a maioria das vezes, o fulano está apto a fazer exercício no momento. É assim que a vida acontece? Não é assim que a vida acontece. Mesmo uma pessoa saudável, praticando exercício o tempo todo, pode sim ser surpreendido com algum problema cardíaco. A gente sabe, a vida está aí para mostrar isso, mas a gente recomenda, sim, pelo profissionalismo, que você vá o quanto antes fazer uma avaliação, não só com o cardiologista, mas também se você tiver algum problema no seu aparelho locomotor. Às vezes você tem lá, né, alguma coisa na coluna, o seu joelho já não está mais aquele joelhinho de 20 anos, e aí você fala, poxa, mas eu vou começar a correr, dói aqui, dói acolá. Não se preocupe, faça uma avaliação. É raro um médico que não recomenda um exercício leve de corrida para os seus pacientes. Então, isso é muito importante. A outra dica, então, a outra instrução, na realidade, que é diferente de dica, né, porque tem todo o comprometimento aí profissional, é a questão de você buscar justamente orientação profissional. É comum, pelo fato de ser uma coisa natural, começa a correr e nunca procura uma orientação. Sim, é um exercício natural, mas se você for fazer como exercício de forma regular, como deve ser feito, e a corrida é um exercício de alto impacto, repetitivo, e você precisa ter alguém te orientando para que você desenvolva uma biomecânica mais adequada. E então, o profissional de educação física é o responsável pela elaboração de programas de treinamento, orientado para as suas necessidades e de acordo com seus objetivos. Então, essa figura é importante de você ter, principalmente no início. Depois que você já dominou, já está correndo, não precisa, eventualmente, ter essa pessoa. A não ser quando você quer, por exemplo, eu já corri 10, já fiz meia maratona, agora eu quero ir para uma maratona. Ok, você vai precisar de um treinador, porque você vai ter um volume de treinos muito grande, você vai precisar do apoio de uma planilha, de uma periodização, e esse profissional que vai cuidar disso para você. Beleza? A outra coisa muito importante é o quanto antes você faça fortalecimento muscular. Por quê? Como eu já expliquei, a corrida ela é um esporte de alto impacto, repetitivo, cíclico, e aí, sim, a gente quer prevenir lesões. Além de você ter uma orientação, de fazer os movimentos corretamente, então, ter esse cuidado de fortalecer o organismo. Lembrando, nosso organismo, como eu falei, a gente tem que trabalhar ele todo, não é? Então, eu preciso ter os músculos preparados para o meu aparelho locomotor executar as coisas. E isso passa pela força, passa pela capacidade, a resistência aeróbia, e passa também pela flexibilidade. Então, é importante que a gente exercite as modalidades. Mas o fortalecimento muscular é crucial. Então, essas são as 3 principais instruções que eu passo para vocês. E aí, eu vou tentar responder agora as dúvidas dos principais que os iniciantes têm, baseado no que os meus alunos trazem. Eu trabalho muito mais com iniciação e manutenção da corrida, então tenho bastante experiência com isso, porque eu venho do INPE, né? Trabalhei muitos anos lá e foi lá que eu me aposentei como economista. E então, e lá no INPE, eu em 2004 voltei de uma licença e eu me incomodei muito de ver os meus colegas envelhecendo tão mal. E eu, como assim? A gente tem um clube aqui do lado do trabalho, ninguém está utilizando. Achei aquilo muito pobre e logo propus lá um projeto para
envolvendo a questão da qualidade de vida, um programa de caminhada e corrida. Esse programa já atendeu muitas pessoas, já beneficiou muitas pessoas, existe no INPE já há 14 anos. Eu era coordenadora, monitora, mas eu não era professora. Prestes a me aposentar, eu resolvi fazer educação física, porque eu sou esportista a vida toda, e agora, já há 4 anos, eu sou também professora. Então, eu tenho muita experiência com o que os meus alunos trazem de dúvidas, quando pensam que quer começar a correr. Então, eu vou pegar minha colinha, porque são muitas as perguntas, né? Selecionei só algumas mais comuns, porque é claro que tudo isso é bastante individual. Às vezes é uma coisa que para uma pessoa tem uma relevância e para outra não. Mas olha, de longe, a primeira pergunta que as pessoas fazem: com que tênis eu vou? Ah, eu não sei, professora, que tênis que é melhor? Aí eu digo, olha, gente, o tênis, ele é o equipamento mais importante de quem vai começar a correr, de quem já corre. Existem diversas marcas, existem diversos modelos e preços. A gente sabe que tem o preço aí daquele Eliud, né, Kipchoge, que quebrou o recorde mundial em pista da maratona, né? 1:59 numa maratona, que é uma coisa incrível. O tênis da Nike, o Vaporfly, que estava sendo vendido a mais de R$1.000 e vendeu não sei quantos mil pares no piscar de olhos. Não, você não precisa desse par de tênis. Decididamente, você não precisa pagar uma fortuna no tênis para você começar a correr. O modelo de corrida é básico, é clássico. Ele tem esse formato, né, que lembra esse meu aqui, que tem esse biquinho e tem normalmente um solado, que a gente chama de drop, um pouco mais alto aqui em relação à frente. Existem diversos tipos de modelos, de técnicas, de preço, mas a qualidade mais importante do tênis é que ele seja confortável para você. O tênis tem que ser confortável. Para isso, tem os modelos que eles chamam de entrada, que é quando, por exemplo, lança um novo modelo voltado para públicos. Então, eu tenho tênis para... Aí sim faz diferença você ter um tênis mais para quem vai correr montanha ou quem vai correr asfalto. Mas, assim, é um tênis que eles chamam de categoria entrada, que quer dizer que é quem está iniciando no esporte. Não vai pagar uma fortuna por um par de tênis. Mas aí você toma cuidado, porque se você chegar lá na loja, ok, chegou lá na loja, o vendedor vem louco para te enfiar o último lançamento, que tem lá, é a versão número 23 daquele modelo, que custa uma fortuna. Ele vira para você e fala: qual é o seu tipo de pisada? Pronado ou supinado? Aí, ó, fique atento. Pronar e supinar são termos técnicos do tipo de pisada que pode ser mais para dentro ou mais para fora, mas isso é uma coisa assim, todo mundo prona e supina, faz parte do processo normal de marcha. Mas aí, se você tiver uma pronada ou uma supinada excessiva, aí sim um médico ou um profissional especialista, um fisioterapeuta que é especialista em pés, ele vai te dizer, e aí sim você compra um tênis que vai procurar corrigir aquela sua, entre aspas, deficiência. Fora isso, a única dica que eu dou para vocês, além dessa questão do conforto, é realmente comprar o tênis um número maior do que você usa normalmente o seu calçado. Por quê? Quando a gente corre, os pés incham depois de um certo tempo, e aí você vai sentir o tênis um pouco mais justo, às vezes até uma meia um pouquinho mais grossa, você também já vai sentir desconforto. Então, pensando sempre o conforto como primeira linha de orientação aí, quando for comprar um tênis, um número maior para você ter certeza de que não vai errar. E aí, olha, como eu já experimentei todas as marcas de tênis, é pessoal. É pessoal, pode ser que você se identifique com o modelo da marca X e tal, e você se torne fiel àquela, mas, de modo geral, essas orientações que eu dou para vocês, beleza? Roupa, também com uma coisa muito normal, contanto que observe a questão do tempo, a roupa leve, confortável, de preferência cor clara, né, para a gente poder refletir o calor e não absorvê-lo. Bom, a outra pergunta é onde correr? Onde que eu vou correr? Ah, porque eu tenho medo de correr na rua. Ah, eu não sei onde eu vou correr. Olha, esse lugar aqui onde nós estamos fazendo esta live é perfeito. É o melhor exemplo que eu tenho de local excelente para correr. O Parque Vicentina Aranha,
Nós temos outros instrumentos como este, né, que eles chamam de equipamentos públicos, espalhados pela cidade. A gente tem os centros de comunitários, a gente tem Parque Ribeirão Vermelho, tem parques, então, não sei mais aonde, o próprio Parque da Cidade, que também é bastante amplo e bom para correr, e tem mais ou menos as características do Vicentino Aranha. Então, por que ele é perfeito em termos de local? Primeiro, pela qualidade do ar. Esse aqui é um pulmão de ar puro que a gente tem aqui, no centro de São José dos Campos. Então, a área arborizada, que você se sente aprazível, sombreada. Aí, também tem a questão da segurança, que você está protegido, você entrou num parque, tem portaria, tem pessoas aqui dentro tomando conta do nosso bem público. E tem também a questão dos banheiros e água. Nesse momento que o parque está recebendo pessoas para fazer exercícios, caminhada e corrida de forma individual, das 6 às 17 horas, esses equipamentos não estão disponíveis, você tem que trazer sua própria hidratação. Mas, independente disso, logo volta ao normal e você pode praticar atividade aqui. E aí, por que é importante também esse tipo de local? Por causa do piso. A estrada, ou as ruas de chão batido, como a gente fala, e no caso aqui que é totalmente plano, demarcado, né, com distâncias, tudo, excelente, melhor tipo de piso para você correr. Tá? Então, locais tem parques, tem as ruas. Se for correr na rua, procure ruas que não tenham muitos cruzamentos, que você não precise ficar competindo com carro, ou se desligando em questão de movimentação de carro com medo. Então, às vezes, praças grandes, exemplo, né, nós temos lá do Aquários, que é bem conhecida, que é grande, você consegue fazer um percurso bem amplo ali, sem ficar correndo em volta com muito curto. E tem vários locais para correr. Com certeza, o que não falta é lugar para você praticar esse esporte. Aí vem a questão, né? Mas e o que é melhor? É esteira ou ar livre? Eu vou dizer para você, ambos são muito bons. Tem suas vantagens e desvantagens. Então, a esteira, como eu já falei bastante das ruas, né, vocês já perceberam que tem muitas vantagens, e eu particularmente adoro ar livre, muito bom. Mas a esteira tem muitas vantagens. Tem também a primeira, principal que eu acho na esteira, é a questão de você poder correr em qualquer tempo. Então, você está chovendo, está frio, você está lá num ambiente fechado, protegido. Aí, em termos de biomecânica, é um pouco diferente, porque a esteira passa pelo seu pé, você não vai ter aquele esforço de fazer a força de tração, de impulsionar seu corpo para frente, mas como exercício, a esteira também é excelente. Você pode fazer diversos tipos de treino, tem as esteiras que têm inclinação, que você faz variação de ritmo. Então, assim, é excelente. Aí vai muito do gosto pessoal. Lembrando que se você vai correr na rua, ou vai correr na montanha, ou dependendo do tipo de esporte que você vai fazer mais, você tem que praticar naquele tipo de piso. Porque se você treinou o tempo todo, embora seja possível treinar o tempo todo para fazer, por exemplo, uma maratona, treinar em esteira. Tem gente que faz isso. Mas quando vai para a rua, aí o movimento do pé, a questão da propriocepção, né? Aqueles movimentos laterais, seus tendões, seus ligamentos, eles não estão adaptados para aquele tipo de piso irregular. Então, é muito importante isso. Tá? Atentar aí para essa questão. E a outra coisa que a esteira é muito útil, para não deixar de fazer jus a esse instrumento que é fantástico, é justamente a questão da iniciação, que é muito utilizada, e os treinos regenerativos. Se você, por algum motivo, se lesionou, teve algum problema de saúde, precisou ficar sem correr, a esteira é uma grande amiga. Tá? Fica essa dica aí para vocês. Aí vem, sozinho ou acompanhado? Olha, sozinho é muito difícil correr, manter o pique, porque as pessoas às vezes não têm conhecimento, não têm motivação. Então, o legal é você encontrar a sua turma. Tem várias assessorias daí pela cidade, vários grupos de treinamento. E aí eu digo sempre para os meus alunos, a decisão de cuidar mais da sua saúde, de praticar a corrida com uma forma regular, é sua, mas a força é coletiva.
o grupo, os amigos, é muito legal. Sempre vai te dar uma força muito bacana para você continuar firme, manter o pique nos treinos, que é o mais importante. E como começar? Como é que eu começo? Eu não aguento correr nem 100 metros, já estou com a língua de fora. Então é assim, primeiramente você vai ter uma adaptação cardiorrespiratória. Vai fazer um trabalho em que você vai alternar caminhada com um trotezinho, que é uma corridinha muito leve, que você vai tranquilo, você não vai se preocupar em acelerar, porque o seu coração, de qualquer maneira, vai sair da zona de conforto, vai sentir o esforço. Então, vamos fazer primeiro essa adaptação cardiorrespiratória. Enquanto isso, os seus tendões, seus ligamentos, seus músculos também vão ser adaptados, o seu organismo todo vai ser adaptado para aquele tipo de exercício. Mas nessa fase, a mais importante é o trabalho cardiorrespiratório, que infelizmente é esquecida por muitos. Né? Esquece que tem que adaptar seu coração para ele suportar um esforço maior por mais tempo. Então, não tenha pressa. Se você se mantiver firme num programa de treinamento físico, de condicionamento aeróbio, e praticando 3 vezes por semana, com regularidade, em 8 semanas, você está correndo 30 minutos sem parar. Ou seja, seu coração está preparado para você aumentar a distância, ou aumentar o ritmo e buscar novos desafios. Então, esse é o primeiro passo. De preferência, como eu já falei, com orientação. Existe jeito certo de respirar? A respiração na corrida é livre. É livre, o organismo é inteligente, ele vai buscar o ar que você necessita. Correr contando 2 inspirações, a cada 2 passadas, 2 por 3, 3 por 4. Olha, isso aí é para gente experiente, para atletas, para competidores. Não é o caso de nós, né, a maioria, que somos atletas, sim, nós somos atletas, mas participativos. Nós não estamos preocupados em buscar um tempo máximo, é claro que a gente quer melhorar, e muito menos prestar conta para patrocinador. Então, assim, a gente tem aquilo como um prazer realmente para promover saúde. Então, não se preocupe com a respiração, porque ela vai naturalmente se adequar. E aí também uma outra pergunta que muito fazem, porque começa a correr, estou sentindo aquela dor do lado. A dor do lado, basicamente, é falta de condicionamento. Você não tem condicionamento ainda para sustentar o seu diafragma aqui, não está preparado para esses movimentos de sobe e desce, de contrações musculares repetidas, que a corrida proporciona. Então, se sentiu a dor, diminui o ritmo, se necessário anda, o tempo que você está fazendo aquele trotinho lá no início, e pode até fazer esse movimento que também ajuda e que vai dar uma relaxada no seu músculo, diafragma, mas de modo geral isso evolui conforme a prática, não precisa se preocupar. Beleza? Vou ficar com essas que eu acho realmente as dúvidas mais comuns que eu recebo aí dos iniciantes. Agora eu quero abordar rapidamente, então, alguns aspectos de biomecânica, começando por dizer que não existe corredores em série. Não, todo mundo vai ter que correr que nem o queniano. Não. Cada um tem a sua maneira, tem a sua maneira de andar, mesma coisa tem a sua maneira de correr, mas tem algumas coisas que a gente tecnicamente chama de biomecânica, que são os gestos esportivos de cada esporte, tem o seu da corrida também, que é justamente, como eu mencionei lá no início, para você desenvolver um estilo mais limpo de corrida, mais econômico em termos de gasto de energia, para que você consiga correr mais, com mais prazer e sem desenvolver vícios que podem te levar à lesão. Tá? Então, eu vou abordar e vou demonstrar para vocês aqui alguns pequenos... uma biomecânica básica. Então, você está pensando em correr, vai fazer lá a sua primeira aula, a postura. A postura da corrida, do iniciante, esse corredor de rua, ela é aqui, né, se posicionou, aí você olhar para frente, você não abaixa a cabeça para correr, você abaixa o seu olhar até 3 metros na frente, para você poder estar alinhado, mantendo os seus braços 90 graus, nesta posição, e de preferência, não vai passar isso da linha da cintura aqui para baixo, mas aqui para cima você pode pôr mais em cima, fazer esse movimento, e esse cotovelo, ele é daqui para trás.
Falando em cotovelo, os braços, eles são fundamentais na corrida, na locomoção, na marcha. Tá? Então, é assim, a corrida, se você faz esse movimento, você está criando um leve triângulo aqui, né? Triângulo de Tales. Você está fazendo esse movimento, é daqui para trás. Só que é natural. Você não precisa querer ajudar, fazer força para o seu braço ir, chacoalhar demais o seu ombro. E é comum a gente ver as pessoas estarem fazendo isso, e aí vem aqui, cruza aqui na frente. Dá licença, vou ajustar a máscara aqui. Cruzar o braço aqui na frente, e todos os movimentos preocupados, e aí tensiona, eleva, faz pescoço de palhaço e corre meio assim, né? Com o pescocinho duro aqui. Não, relaxa, posiciona seus braços e imagina que você tem um V0, ou seja, um ponto em que a velocidade é zero, quase que para. Quando você estiver condicionado e conseguir sentir o flow, né, aquela fluidez da corrida, você vai perceber que os seus braços e suas pernas estão harmonizados, movimentos harmônicos, e fica uma fase assim muito gostosa da corrida. Então, o braço aqui, movimento natural. As mãos, elas são, você pode até fazer assim, como a gente vê muitas fotos, desde que você não agarre. Que horas que a gente agarra? Na hora que a gente faz força. Corrida não é força, é fluidez. Mas há momentos sim, especialmente os corredores de curta distância, né? Que o cara fecha e vai com toda a força. Ok, é outro estilo de corrida. Aqui a sua mão fica natural, que for mais confortável para você, mas não há necessidade de ficar aquela mão boba e muito menos fazendo movimentos indesejados assim. Por que a gente fala muito dos movimentos indesejados? Porque você está colocando tensões nas suas articulações, você está gastando mais energia, sendo que a gente está falando de corrida, que é postura, corpo posicionado, o core bem trabalhado, essa região central nossa aqui, e aí você vai manter seu corpo e vai correr sem fazer todo esse esforço. Tá? É natural, como falamos lá atrás. Então, essa postura, o braço lá, você vai correr naturalmente, olhando para frente, o seu olhar vai baixar, aí nós vamos chegar, então, na questão dos pés, né? Porque a preocupação com a passada se você já xeretou, já quis tentar correr alguma vez, você vai ver que tem passada de meio pé, tem médio pé, né? Passada de ponta de pé, calcanhar, eu entro com o calcanhar ou não entro com o calcanhar. Olha, não existe corredores em série e existe sim tipos mais eficientes de você correr. Se você está iniciando, como eu estou falando aqui para iniciantes ou quem está se readaptando, é uma boa hora para você desenvolver a técnica do médio pé, onde você vai pisar daqui para frente, tá? Ou seja, do meio do pé para frente, que vai te exigir mais em termos de panturrilha, é um trabalho de panturrilha, mas que vai te poupar principalmente a freada brusca do calcanhar, que vai te causar uma sobrecarga, um impacto muito maior nos joelhos e no quadril. Então, desenvolver essa técnica é desejável. Muitos corredores nunca se preocuparam com isso, não têm orientação, não tiveram, e aí, se quiser adotar essa técnica, tem que fazer a chamada transição. É muito importante isso, tá? Prestar atenção. Então, por que é desejável? Para que você evolua para uma biomecânica mais econômica, mais eficiente. Lembrando que a corrida, ela, diferentemente da marcha, quando a gente sempre tem um pé de apoio, na corrida não. Na corrida chega uma hora que o corredor flutua. Você começar a olhar fotos de corredores, você vai perceber. Tem hora que o cara está fora do ar, que é a fase do salto. Então, a corrida, ela não é uma sequência de saltos para cima, pulando para cima. Não, ela é para frente, para frente, para frente, para frente. Tá? É o seu quadril que vai passar do centro de gravidade e vai te levar para frente. Então, evitar esses movimentos todos. E no mais, a orientação básica inicial para qualquer pessoa é que muitas vezes a gente não atenta o quanto a gente levanta o pé. Então, a gente vai correr, a gente vai fazer... Como eu já disse, vamos utilizar muito mais os membros inferiores, mas o quadril tem uma ação importantíssima, porque é aqui que ocorre a flexão de quadril, junto aqui a flexão do joelho, para você fazer esse movimento e colocar seu pé, entrando lá. Né? Então, você vai aqui,
O centro de gravidade, procurando manter a sua passada sempre embaixo, alinhado com o seu centro de gravidade, são muitos detalhes para você agora, mas só para você saber que o seu corpo, ele é levemente inclinado, o corpo todo, não é aqui. Levemente, o seu quadril que está vindo, tá? Aí vai entrar, mas eu vi o keniano lá assim, o cara estava lá desse jeito. Ele é atleta, ele é outro nível, ele corre com outra técnica, com outra biomecânica, isso não é para todos nós mortais, beleza? O básico é isso para quem vai iniciar e é o que você precisa para se mexer e utilizar e receber, né, todos aqueles benefícios que eu elenquei lá no início, beleza? Então, olha, fechando essa questão da biomecânica, eu vou falar para vocês algumas dicas, poucas dicas aqui, que para a gente fechar. O mais importante disso tudo que eu falei para vocês é a questão da regularidade. A regularidade, ela é a chave do sucesso. Tá? Então, treine no mínimo 3 vezes por semana, tá? Para você repetir, e aí se tiver uma orientação, vai aumentando progressivamente. Por exemplo, prático aqui no Parque Vicentina Aranha. Vou correr aqui, moro aqui perto, sou frequentadora do parque. Tem 4 lados, né? A pista principal, que é demarcada com 1.050 metros. Então, você faça o lado depois que você caminhou 10 minutos em ritmo de exercício. Mas o que é isso? Caminhar em ritmo de exercício não é aquela caminhada de quem está lá no shopping, né? Passeando, olhando a loja. Não. É aquela que você está atrasado para pegar o ônibus. Você está vendo o seu ônibus lá e você quer pegar ele. Então, esta é a caminhada. Fez essa caminhada, uns 10 minutos, ou deu 1 ou 2 voltas inteiras, aí você pega o seu relógio, simples, só um cronômetro é suficiente, ou até sem ele, e aí você faz. Aliás, nem precisa do relógio, porque aqui é demarcado, como eu falei para vocês, e tem os 4 lados. Lado maior, você vai fazer andando. O lado menor, trotando. O que é o trote? Corridinha leve, que você vai achar até que está fácil demais e vai querer aumentar. Não resista a essa tentação. No início não tem nada que correr rápido. Lembra? Adaptação cardiorrespiratória. Primeira coisa que você está trabalhando nessa fase. Beleza? Então, a regularidade é que é a chave. Conforme você vai progredindo paulatinamente, você vai evoluindo, a corrida vai ficando fácil. Daqui a pouco você está dando a volta inteira, 1, 2, e colocando mais tempo, mais voltas aí, para você poder explorar todo o parque. A outra dica, que eu acho que é bem legal, é desafie-se. Coloque meta, né? Porque quando a gente tem meta, a gente quer buscar, a gente se dedica, a gente tem pique, a gente deixa a preguiça de lado. Então, crie uma meta para você. E nem eu criei lá atrás, eu já era atleta, mas eu criei que eu queria correr São Silvestre. Eu, malemar, corria 4 voltinhas em volta da quadra para jogar vôlei. Não, aí vai lá na meta, eu vou correr, eu já me via lá, subindo a Brigadeiro. É isso, bota uma meta para você. Seja fazer uma corrida, participar de uma corrida popular, aqui na cidade tem várias. Seja estrear no 5, no 10, uma maratona. Então, assim, perder uns quilinhos, né? A corrida é excelente, excelente para queimar, principalmente gordura abdominal, que a gente sabe que é importante. Então, põe uma meta para você, que você vai ter uma maior aderência ao esporte e vai ser muito melhor para você. E descubra esse maravilhoso mundo das corridas de rua, que é todo um estilo de vida saudável, cheio de amigos, tem a parte das viagens. Eu, por exemplo, sou maratonista, né? Adoro correr, já tive a oportunidade de correr no exterior. Então, assim, é muito gostoso a gente viver esse mundo, porque é um mundo principalmente saudável. Não tem como você não ser saudável, porque você já vai começar a se frear na farra da sexta-feira, porque no sábado tem treino, tem longão, domingo de manhã tem a corrida, você tem que acordar disposto. Não é que você não vai ter vida social. Nós não somos profissionais. Vai ter sim, mas você vai ter uma vida regrada, uma vida mais saudável, vai cuidar mais da sua alimentação, do seu descanso. Aliás, sobre o descanso, descanso também é treino.
é muito importante saber descansar. O dia que seu treinador, quando você tiver escrever lá na sua planilha, day off, aquele dia não tem treino, é day off. É para você treinar. Tá? Então, assim, descanso também é treino. Vamos atentar para isso. E aí, para finalizar, eu deixo para vocês mais uma dica, que é pratique outras modalidades esportivas. Tá? Assim, é muito importante você fazer outros tipos de treino, variados, e outras tribos. Ou seja, continue sendo uma pessoa normal que pratica corrida como uma forma de promover sua saúde e melhorar sua qualidade de vida. E a corrida, como um exercício aeróbio, ela é base para tudo. Tá? Eu gosto de citar, né, uma frase do Nuno Cobra, no livro dele, A Semente da Vitória. Poucas pessoas sabem que a corrida tem essa importância de ser base para os outros esportes. O Ayrton Senna, nosso saudoso Ayrton Senna, ele era um corredor, ele era um tão bom corredor de rua como ele era corredor de Fórmula 1. Só que não aparecia isso fazia parte do da preparação física dele, para ele poder suportar tantas horas lá dentro do cockpit. É isso, perceberam? Então, olha, estão todos convidados, assim que o parque puder reabrir, a gente vai ter trabalhos em grupo aqui. Eu já tenho até formatado um trabalho que é o lançamento da Felizardos Team, já estava anunciado, mas a pandemia, infelizmente, travou o lançamento desse meu programa aqui no parque, mas eu tenho outros trabalhos que eu faço aí pela cidade, e o parque já está recebendo as pessoas que queiram fazer de forma individual, então pode vir sim com a sua máscara, os seus cuidados, vem, comece devagar e já pode frequentar aqui. Então é isso, fica o convite para todos vocês, vamos aproveitar de nossos instrumentos públicos e praticar corrida. Então, corra para se proteger. Obrigada a todos.